E aí, gurizada, meu nome é professor Betover e eu vou fazer uma revisão com vocês para a disciplina de filosofia na prova do Enem desse ano. Então fica ligado porque nessas nossas conversas a gente está aprofundando as temáticas que mais podem aparecer. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a questão da cultura, tá? A palavra cultura, ela é uma palavra muito usada na prova do Enem. Lembre-se que nós somos um país diversamente cultural, né? Nós temos uma diversidade cultural muito grande. Porém, a gente tem que tomar cuidado porque quando a gente fala a palavra cultura, pessoal, a gente está falando de tudo aquilo que nos caracteriza. Desde a maneira com que a gente fala, desde a maneira com que a gente se comporta, desde a maneira com que a gente come, se alimenta, os nossos hábitos, a nossa vestimenta e principalmente a nossa linguagem, né? Se sou do sul, falo de uma maneira, se sou do norte, falo de outra e assim por diante. Então toma cuidado porque todos esses elementos constituem o chamado campo da cultura. E é a cultura que determina a moral, ok? Lembre-se que os valores morais estão ligados aos valores culturais. Então, da mesma forma que existe uma diversidade cultural no mundo, também há uma diversidade moral, ok? Abre teu olho porque isso é uma baita de uma pegadinha. Cuidado que existem dois conceitos que eu particularmente acho bem perigoso, ó. Conceito de legalidade e conceito de moralidade. Legalidade é tudo aquilo que se impõe pela força da lei, é coercitiva, é o estatuto, é aquilo que é positivado. Enquanto a moralidade nasce da cultura, enquanto a moralidade nasce do nosso comportamento, perfeito? Então toma cuidado que isso pode te incomodar na hora da prova, ok? Eu quero conversar com vocês sobre algumas questões que envolvem na prova do Enem no campo da linguagem. Se alguém pegar a última prova do Enem, vai encontrar uma questãozinha muito bacana sobre as diferenças linguísticas, tá? E principalmente pegar a questão da mandioca. Porque aqui no sul chama-se mandioca como uma raiz que a gente se alimenta. Mas também pode ser chamada de maniva, de macaxeira, de aipim. Então existe uma diversidade linguística atrelada à questão da linguagem e que obviamente está ligado aos elementos culturais, correto? Então dá uma olhadinha nessa pegadinha assim, ó. Será que eu posso dizer que a linguagem é uma característica somente nossa, humana? Ou eu também posso afirmar que os animais são dotados de linguagem? Então lembre-se, ó, linguagem é um artifício que a gente utiliza para se comunicar, ok? Por isso que a nossa linguagem humana, ela é rica em signos, já dizia um autor chamado Sanders Peirce. Signos são mecanismos que a gente utiliza para a comunicação. Seja um gesto, seja uma cor, seja um som, seja um cheiro, né? Isso são signos da nossa linguagem. Os animais também usam signos da linguagem. Os animais também se comunicam, seja através de uma dança, seja através de uma trocar a pelagem e assim por diante. Só que um detalhe, somente a nossa linguagem humana, ela é de natureza proposicional. Professor, o que significa dizer que a linguagem humana é proposicional? Significa dizer que ela tem sentido. Significa dizer que ela tem significado. Significa dizer que ela tem sentido, nexo, palavra, logos. Palavra que os gregos adoravam dizer, diga-se de passagem. Tá ok? Fica ligado que isso é um perigo. E outra questãozinha importante, ó. Será que a linguagem nasce com a gente ou a gente adquire? A linguagem, ela é fruto da nossa convenção, né? Mas nós, seres humanos, assim como os animais, nascemos, né, dotados de uma capacidade inerente, natural. As condições fisiológicas, anatômicas, né, elas são próprias da nossa espécie. Agora, a convenção, ela é, obviamente, fruto da nossa vivência em sociedade. Então o significado é convencionado, mas a aptidão ela é própria, ela é natural. E aí toma cuidado com a relação entre os termos. Relação de identidade significa dizer que os termos eles são sinônimos entre si. Relação de oposição significa dizer que estabelece uma relação, seja uma relação contrária, seja uma relação contraditória. Gordo, eu não sei o que é contradição. Bom, então lembra, ó.
Contradição é quando eu afirmo e nego uma coisa ao mesmo tempo. Então, do ponto de vista linguístico, isso não é muito bacana, né? E, por fim, relação de dependência, tá? Que é uma relação da extensão dos termos, ok? Um grande abraço e a gente se fala na sequência.